Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 16 de dezembro e eu convido você a fazer parte desse estudo todos os dias comigo, aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Moroni, capítulo 10, versículo 20 e o versículo 21. Aqui, Moroni ele está falando de três atributos, né? De três virtudes que nós precisamos ter para ser salvo no reino de Deus. Ele está falando aqui a respeito da fé, da esperança e da caridade. Nós já estudamos sobre isso, já foi dado bastante ênfase, mas novamente Moroni, ele traz novamente essas três qualidades aqui, essas três virtudes, esses atributos para nós aqui. Então eu trouxe novamente esse estudo aqui porque eu achei bem interessante a ênfase que ele dá. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses atributos aqui. Então aqui no versículo 20 e o 21 ele diz o seguinte: portanto, é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. E a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvo no reino de Deus. Tampouco podereis ser salvo no reino de Deus se não tiverdes fé e se não tendes esperança. Então ele fala que sem caridade nós não vamos conseguir ser salvos no reino de Deus. E também, de igual modo, se nós não tivermos fé nem esperança. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui, né, dessas virtudes aqui que ele está falando, desses atributos. Bom, então ele começa a falar aqui da caridade. A caridade nós já demos bastante ênfase falando que é o puro amor de Cristo, né? É fazer o bem sem esperar nada em troca, realmente o puro amor, por gostar das pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo ele ensina aqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda se eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Então ele fala aqui que a caridade, né, esse amor, essa entrega, né, ela é sem interesse. Então a gente faz o bem não para ser visto pelas outras pessoas, né? Não para ter o louvor do mundo, mas sim porque queremos ajudar o próximo, nós se compadecemos em ajudar o próximo. Então não é doar de si mesmo ou ajudar o próximo sem querendo algo em troca ou pensando em que você vai querer ganhar com isso, né? Então ele fala sobre essa entrega, que isso é caridade, é o puro amor de Cristo, né? Como Cristo fez. A outra parte que ele fala aqui, ele fala sobre a fé. Um exemplo de fé que eu tenho, né? Uma história, né? Imagine que você está sobre um penhasco, né? De 80 metros de altura, né? E por descuido ali você acaba escorregando e cai. Você cai em uma altura de 40 metros, né? E acaba por meio de bater em algum galho ali, né? Naquele desfiladeiro ali, naquele penhasco. E de alguma maneira você consegue se segurar em um galho ali, né? E aí você está nessa situação. 40 metros para baixo e 40 metros para cima, né? Então não dá para você escalar os 40 metros para cima, porque não tem onde você se apoiar, não tem como você subir, né? E também não dá para você pular dali onde você está, porque é muito alto, né? 40 metros você certamente morreria. Então você pega, o que você pode fazer? Você vai e faz uma oração. Você faz uma oração pedindo ao Senhor que o ajude a sair daquela situação, né? E aí você ouve uma voz, e essa voz diz: se você tiver fé, eu posso fazer com que um vento sopre e te leve até o topo novamente do desfiladeiro. Você tem fé que eu possa fazer isso?
né? E aí, naquele momento, você não tem muita escolha e você diz, não, eu tenho fé, que se você soprar um vento tão forte que possa me levar para cima novamente, eu tenho fé. E aí, então, você ouve a voz novamente dizendo, então, solte o galho, né? Então, claro que todos nós temos fé, mas esse tipo de fé aqui é uma fé de confiar no Senhor, né? De dar aquele passo no escuro, realmente acreditar, tá bom? Então, todos temos fé, mas a fé ela tem vários níveis, né? Nós devemos aumentar a nossa fé conforme Jesus Cristo ensina. A outra parte aqui que Moroni ele fala sobre a esperança. E para ensinar aqui sobre a esperança, que é o tópico que eu quero dar uma atenção aqui, é que, conforme eu já ensinei antes, é muito difícil você conseguir separar a caridade da fé e a esperança. E se você trabalhar um desses atributos, você vai crescer os outros também. Você vai crescer na fé e você vai crescer também na caridade, tá bom? Então vamos dar atenção aqui na esperança. Olha como Moroni ele fala sobre a esperança aqui, né, no versículo 22. Parece uma psicologia reversa, né? Ele fala o que não é esperança. E se você se afastar daquilo que não traz esperança, você vai ter esperança. Então olha só aqui como está o versículo, tá bom? E vamos tentar colocar esse atributo com mais força na nossa vida. O versículo 22 ele diz assim, e se não tendes esperança, deveis estar desesperado. E o desespero vem por causa da iniquidade. Então, o contrário, né, de esperança é desesperança, é desespero. Então, a pessoa que não tem esperança, ela está em desespero. Mas o que causa esse desespero, né? O próprio Moroni responde aqui, né? O desespero vem por causa da iniquidade, por causa de pecados, por meio de não obedecer os mandamentos do Senhor. Então, para nós termos esperança, basta a gente se afastar daquilo que não traz esperança, que traz o desespero. Claro, o desespero vem por causa da iniquidade, por causa dos pecados. Já imaginou você entrar na presença de Deus cheio de pecado? Né? Então isso vai causar um desespero muito grande. Então, o que nós temos que fazer aqui é nos afastar do pecado. E aí sim nós vamos ter essa esperança cada vez mais forte e nós vamos crescer em caridade e também em fé. Tá bom? Eu tenho um exemplo aqui de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, né? Era de uma empresa que estava contratando um motorista para carregar uma carga muito preciosa de um estado ao outro, né? E nas estradas não eram muito boas naquela época e passava por desfiladeiro, né? Lugares muito ruins para passar com o caminhão. E aí eles fizeram uma seleção ali de motoristas e teve 3, né, os melhores ali que tinham os requisitos que eles precisavam. Então ele chamou aqueles 3 ali para ver para qual daqueles 3 motoristas ali qual era o melhor para que eles dessem a vaga do emprego, tá bom? E o que aconteceu? O primeiro motorista, né, na entrevista disse, olha, eu sou muito bom motorista. Eu consigo passar na beira do precipício ali, do desfiladeiro, eu consigo olhar lá embaixo, né, e ainda assim eu tenho muita confiança no meu trabalho, eu não vou cair. Vocês podem me contratar que eu vou levar a carga de vocês em segurança. O segundo motorista, ele falou assim, olha, eu sou melhor motorista do que aquele ali, porque eu consigo fazer com que metade da roda do caminhão fique na estrada e metade na beira do desfiladeiro ali, né? E eu consigo passar, eu tenho tanto domínio na minha direção que eu consigo fazer ficar meio pneu para dentro da estrada e meio pneu para fora ali. Então eu sou muito bom motorista, certamente vocês devem me contratar para levar essa carga para vocês, essa carga preciosa. E aí o terceiro motorista, ele disse o seguinte, bom, o que eu faço, o que eu vou fazer é me manter o mais longe possível do desfiladeiro, o mais longe possível do penhasco. Quanto mais longe eu passar, melhor. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer se eu for contratado para levar a carga preciosa para vocês. E aí, não tem nem dúvida, né? O terceiro motorista ali, ele foi contratado para o serviço. Então, conforme Moroni está falando aqui, né, a respeito da esperança, o que é que não traz esperança? O desespero.
O desespero vem por causa do pecado. O que nós temos que fazer para ter esperança é nos manter o mais longe possível do pecado, tá bom? Então, dessa maneira, nós vamos crescer nossa esperança, nossa fé e nossa caridade. Em nome de Jesus Cristo, amém.